Olá, que bom tê-lo mais uma vez aqui em nossas devocionais, em nossa companhia. E é sempre muito bom também estar com você. Que você tenha um excelente dia. A fé que normalmente as pessoas comentam, esboçam, manifestam possuir, na verdade parece ser um artigo muito simples, mas não é. Talvez em função da religiosidade, que marca a nossa história, a nossa existência, talvez porque as pessoas são bastante crédulas, talvez porque as pessoas acreditam em Deus, ou sabem alguma coisa de Deus. Todas essas manifestações, todos esses comportamentos apontam muito mais para uma fé folclórica. Fé é muito mais do que apenas acreditar, muito mais do que apenas o hábito da credulidade, é muito mais do que uma postura religiosa. A fé, ela tem dois desdobramentos fundamentais. O primeiro deles é a obediência e o segundo deles é a confiança. Você precisa obedecer a Deus e você precisa confiar em Deus. Sobre este artigo tão precioso, essa postura espiritual chamada fé, eu me recordo da palavra de João no capítulo 20, verso 25, quando Jesus, depois de ressurreto, aparece aos discípulos e naquele momento Tomé estava ausente. E a palavra diz assim: vimos o Senhor, lá em João 20, 25. Vimos o Senhor, mas ele, Tomé, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Está lá em João 20, 25. O que nós observamos é que fé não é tão simples assim, pelo menos diante dessa experiência de Tomé. A primeira lição que eu aprendo é que fé não é tão simples assim, porque é preciso vencer a si próprio, a si mesmo. Tomé, naquele momento, estava cheio, mergulhado em dúvidas. Tomé estava sendo completamente dominado pela descrença, pela incredulidade. O próprio Jesus vai adverti-lo depois. Mas é importante que você entenda que existe dentro de nós algumas dificuldades para crer. Talvez fruto da nossa razão, talvez fruto da nossa frustração, talvez fruto da nossa experiência religiosa sem profundidade. É preciso crer, e fé não é tão simples assim, porque ela requer uma vitória sobre o meu próprio eu. É preciso vencer a si mesmo. Segunda coisa, é também preciso saber mais de Deus. Tomé disse para os seus companheiros: se eu não vir as marcas de Jesus, se eu não tocar nas suas mãos, não colocar o dedo nas suas feridas, eu não crerei, eu não acreditarei. E de fato Tomé não viu. É verdade que a sua dúvida, diríamos a sua própria descrença, ela vai ser transformada em uma fé genuína. Mas nesse momento Tomé revela saber muito pouco de Deus, saber muito pouco de Jesus. E olha que nós estamos falando de um homem que já convivia com Jesus cerca de 3 anos. Portanto, Tomé havia tido muitas experiências com Jesus. Tomé participou, se aventurou nessa experiência maravilhosa de saber mais de Deus. Mas infelizmente, neste momento, por meio dos seus próprios lábios, referendando o seu coração, ele manifesta a sua incredulidade. Fé não é tão simples assim. É preciso vencer a si mesmo, é preciso saber mais de Deus. E a terceira coisa, é preciso confiar mais em Deus. Tomé, assim como os demais, sabia que Jesus havia morrido. O que faltou a Tomé é a capacidade de crer que Jesus tinha poder suficiente para prevalecer sobre a morte. Ao dizer eu preciso ver e tocar, ele está dizendo, na verdade, que não crê na ressurreição de Jesus. É como se ele dissesse que Jesus não tem aos seus olhos poder para vencer a morte. E Cristo, de fato, verdadeiramente venceu a morte. Aliás, se isso não tivesse acontecido, vã seria a nossa fé e vã seria até a nossa pregação, incluindo a nossa própria devocional. Portanto, é preciso que você confie mais em Deus. É preciso que você creia no poder de Deus, inclusive sobre aquilo que nós não temos nenhum controle, sobre aquilo que não temos nenhuma autoridade, inclusive a própria morte. Fé não é tão simples assim, mas está ao alcance do seu coração.
Basta que você busque a Deus e peça para Ele esta bênção para o seu ser. Que Ele nos abençoe.